botar o vídeo aí, vocês vão ver o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes falando sobre 30, 32 e risadinhas. Esse aí. Veja só, o post do Castanhon. O Castanhon é um cara ligado... Ele era próximo ao Ciro, acho que ele era do PDT, né? E aí veja o post dele, ele fala o seguinte: essa é a democracia que Alexandre de Moraes está defendendo nesse julgamento. A democracia dos oligarcas da República Velha, da USP, do PT e do trabalhismo 12+1. Aí vamos ouvir o Alexandre de Moraes falando... porque tem tudo a ver. Se a gente, mano, junta os temas aqui pra caramba. Acho que o Anton vai gostar muito. Nós fomos para o golpe de 30, que alguns chamam de Revolução de 1930, seria tipificado no 359M. Aqui sim, golpe de Estado, pois constituiu um movimento armado liderado pelo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraíba, que depois o governo legitimamente constituído por Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes, encerrando a denominada República Velha e colocou no poder Getúlio Vargas. Aqui o golpe de Estado. Ministro Alexandre, e em 32 foi o quê? Uma revolução. 32 foi a Revolução Constitucionalista, onde o Estado de São Paulo, farto dos abusos antidemocráticos do golpe de 30, conseguiu a promulgação da Constituição de 1934. E lá em São Paulo nós temos o MMDC, os 4 heróicos estudantes paulistas. E o feriado de 9 de julho, certo. Posso botar minha interpretação? Diga. Ó, ele tá fazendo claramente uma analogia com o que tá acontecendo agora, né? Então ele faz uma analogia, ele chama de 30 um golpe, igual ele chama a tentativa do Bolsonaro um golpe. E ele falou da impossibilidade de posse do Júlio Prestes. Ele cita, né? Washington Luiz, aí vem impossibilidade da posse do Prestes. Igual haveria, se o golpe fosse efetivado, a possibilidade de golpe, a impossibilidade de posse do Lula. Aí, né, o Flávio Dino claramente, você vê que o Alexandre de Moraes dá uma olhadinha pro Dino, e 32 foi o quê, né? O que aconteceu logo em seguida? Né, alguém de São Paulo busca restabelecer a Constituição, né? E aí ele cita os estudantes de Direito em São Paulo, que é ele próprio, é um estudante da própria Faculdade de Direito da USP, professor lá inclusive. Como eu vi a conversinha dos dois, toda fofa, um olhando pro outro, cara, eu não consigo não achar que tinha uma brincadeira, um jogo ali, como se eles estivessem fazendo uma espécie de um paralelo histórico. Eu queria jogar isso pra vocês. Cara, eu tô achando hilário, né? Todo esse julgamento tá uma coisa meio Bebeto e Romário entre o Dino e Alexandre de Moraes. Eu até tuitei sobre isso, tipo, é o Bebeto e Romário do sadismo processual, assim. Eles só estão um jogando a bola pro outro e é só cortada no Bolsonaro, só indireto. É uma coisa meio feminina também, né? Porque é uma agressão por muitas camadas. Você vê o Alexandre de Moraes construir essa grande alegoria histórica. Tem um tom também dele ser propriamente um ministro paulista, né? E carregar o próprio Largo de São Francisco junto dele. E Ana, é engraçado, cara, porque das muitas histórias de 32, né? Eu concordo com você que é mais do que uma revolta da elite cafeeira, assim. Tem muitas histórias interessantes. Eu acho que é um dos momentos de grandeza, assim, apesar da derrota, né? Enfim. É preciso falar, né, de certa forma, da derrota paulista, um momento de grandeza na história de São Paulo, que eu acho que mostra muito a engenhosidade da pulsão industrial. Então, por exemplo, muito do estopim está associado ao interventor que o Getúlio colocou em São Paulo, né? Ele não colocou um interventor paulista, colocou, se não me engano, um interventor pernambucano, né? E um cara, assim, linha dura, tenentista propriamente, ressentido com as elites cafeeiras. Isso foi gerando esse mal-estar, né, essas altercações que aconteceram com a política. O paulista, ele não quer ser conduzido, né, ele quer conduzir, como diz o lema. Um lema muito foda também, diga-se de passagem. E essas tensões vão aumentando. Chega a ter o estopim, que é o martírio dos quatro estudantes da faculdade de Direito da USP. E aí a coisa... Aí é uma loucura, entendeu? Porque mistura todo... Sabe, o governo paulista, que foi estabelecido lá, ele inicia, inclusive, um projeto para conseguir fazer a reposição das peças, das armas da Polícia Militar Paulista. Eles tentam desenvolver algum tipo de gambiarra para conseguir quebrar o bloqueio naval que já tinha sido colocado pelo governo federal. É um momento de muita engenhosidade e tem um pouco da identidade paulista, da pluralidade. Eu vi você falando na live ou na entrevista ontem sobre até o caso dos húngaros que acabaram por lutar por São Paulo, mas dos húngaros e muitos outros que participaram desse levante.
eram muitos italianos, eram muitos portugueses, até mesmo alemães, enfim, muitos grupos étnicos estavam ligados a esse proletariado, assim, essa industrialização, proto-industrialização, né, enfim. Mas São Paulo, mais do que qualquer outro lugar no Brasil, a essa altura do campeonato, e meio que todo mundo já estava se organizando, a identidade paulista, ela aparece muito rápido, o orgulho para lutar e confrontar, é porque o adversário era mais formidável, né, era o resto do Brasil, e São Paulo não estava mobilizado de antemão. O que é determinante para a derrota paulista, para mim, é o bloqueio naval, tá? São Paulo rapidamente desabastece, não tem condição de fazer manutenção das próprias armas, munição, etc. Todas essas coisas entram na questão, e aí, enfim, aí o regime varguista, eu acho que triunfa, né? Mas, como o Alexandre de Moraes falou, também de certa forma reconhece, eu acho que atrasa um pouco dos planos que estariam postos só para 37 no Estado Novo, né? Uma resistência valiosa. E nesse sentido, tipo, o que eu destacaria do tenentismo propriamente é que é meio que um levante urbano de classe média, sabe? E são dos muitos que acontecem na história brasileira. Muitos, né? Não tantos, mas é como se o Brasil é um país que está constantemente gestando uma revolução burguesa, igual você teve em todos os países da Europa, né? Então, todos os países da Europa tiveram revolução burguesa, basicamente, ou espontaneamente, ou pela mão dura do Napoleão, né? Então tem tipo uma sublevação dos liberais carregada no colo assim napoleônico. Os Estados Unidos em si meio que é de certa forma, uma revolução burguesa, né? Muito amigável à burguesia. E o Brasil, que está no grande teatro das nações, e eu acho que ninguém disputaria isso, nunca teve. E é como se uma coisa que quisesse sempre aparecer, mas nunca vai. E aparece desde muito cedo no Brasil. Para mim, tipo, Inconfidência Mineira. É uma tentativa, assim, não é burguesia típica, né? Porque, enfim, pacto colonial, esse tipo de... Mas a partir do momento que você começa a produzir uma microclasse média, em Minas Gerais, tem o ciclo do ouro, porra, agora tem um dentista, tem um advogado, tem um cara que vende bota, o cara que vende pá. Já quer aparecer, mas nunca vai, entende? E é como se a gente ainda estivesse gestando, querendo produzir. Essa enfim, o negócio do Tecnotenente é um pouco sobre isso, sim. Tenente é mais uma dessas manifestações difusas e profundamente sensíveis ao tempo de uma revolução burguesa propriamente que nunca veio. Então o Brasil continua sendo uma coisa meio oligarca, meio antigo regime. Do caralho a leitura. Só queria falar assim, né? Bastou o Junito não participar da live que o Antum conseguiu falar muito e desenvolver um raciocínio longo e interessante, né? Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos gratuitos e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu!